Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos da Casa Espírita Maria de Nazaré, em Gravatá, trazendo-lhes a mensagem da benfeitora Glorinha que nos diz: no cumprimento de realização das verdades evangélicas, o cristão deve levar a mensagem de Jesus àqueles que realmente desejem recebê-la, sem imposição de nenhuma ordem, mas com senso de oportunidade, ternura e amor. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversar um pouco sobre a fala de Jesus, que disse certa vez: não vos inquieteis pela posse do ouro. Esta é uma fala de Jesus que está na base evangélica que nós utilizamos para esta reflexão e que nos vem do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 16. E o que diz Mateus? Fala de Jesus aos seus discípulos: não vos inquieteis por possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi, ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Se nós pudermos fazer uma síntese dessa passagem evangélica, nós perceberemos que Mateus descreve com a determinação de Jesus no envio dos 12 apóstolos para curar os enfermos, expulsar os maus espíritos, divulgar a boa nova. Mas é neste aspecto de divulgação da boa nova que esta fala de Jesus se encaixa. Se nós temos uma base evangélica, nós também temos uma base doutrinária que dá sustentação à reflexão. E neste caso, ela está em nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Este capítulo 25, a temática é buscai e achareis.
mais especificamente nos itens 9 a 11. Não é uma passagem de simples ou fácil interpretação. Embora nós podemos de imediato perceber que Jesus estava apontando no sentido extremamente importante para a existência humana. As nossas grandes preocupações no ter as coisas para a sobrevivência da existência e muitas vezes esquecendo que a providência divina tudo nos garante. Mas a confreira Leda Ebner, de São Paulo, em 2018, fez uma apreciação que eu considero deveras inteligente e que vamos utilizar parte dela para refletirmos esta passagem evangélica. Observemos que, segundo os costumes orientais daquele tempo, os poucos viajantes que apareciam eram bem recebidos em casas de família. Aliás, era uma obrigação das pessoas, na época de Jesus, receberem um viajante. A primeira providência era oferecer-lhe água para lavar os pés, as mãos, o rosto, oferecer-lhe abrigo, oferecer-lhe refeição, enfim, tratar o viajante como um hóspede querido. Os conselhos de Jesus para os seus apóstolos, de que eles nada deveriam levar quando fossem pregar a boa nova em outros lugares, eram adequados àquela época. E tinha uma vantagem também, que era livrar os apóstolos dos que poderiam cobiçar as suas posses. Porque se eles levassem ouro, prata, muitas coisas, eles poderiam ser assaltados. Como aconteceu, por exemplo, com aquele viajante da parábola do bom samaritano. Mas evidentemente que nos dias de hoje, se Jesus fizesse essa recomendação, ela não teria sentido. Os viajantes deveriam viajar com provisões para poder garantir a sua viagem. Mas nós precisamos perceber que, por trás da preocupação material, há o grande sentido moral que Jesus pretendia com a sua fala para os discípulos e, de resto, para nós nos tempos atuais, que era a ideia de confiar-se na providência divina. Isso era uma coisa extremamente importante. Como de resto, há um sentido moral também na preocupação de Jesus em orientar os discípulos a procurarem hospedagem em casas de pessoas dignas. O que significa isso? Pessoas que estivessem mais preparadas para receber os novos ensinamentos. Que evidentemente que aqueles que não estivessem preparados, sensibilizados para a mensagem evangélica, não teriam nenhum interesse em ouvi-la. E é possível até que eles reagissem com uma certa violência à ideia de boa vontade do apóstolo, do discípulo, em fazer a pregação evangélica. Confiar na providência divina, divulgar o seu
o seu ensino aos que desejam, continuam como preocupações atuais para todos em todos os tempos. Ainda hoje nós também devemos ter esta preocupação. Evidentemente que se nós vamos levar a palavra do Evangelho, por exemplo, como nessa circunstância de uma palestra pública, irão a palestras aquelas pessoas que são interessadas. E nós não precisaremos levar nada além dos conhecimentos que temos, porque na casa espírita onde nós chegarmos para fazer a apresentação, com absoluta certeza seremos muito bem acolhidos, muito bem recebidos e teremos tudo o que for necessário para fazer a divulgação da Boa Nova. Mas nós precisamos confiar na providência divina em nos levando até o local em que nós façamos essa atividade. Mas o que chama a atenção na fala de Jesus é a recomendação que ele faz aos discípulos de que, se eles não fossem aceitos pelas pessoas que não desejassem ouvi-los, que eles simplesmente deveriam afastar-se. Não deveriam insistir, nem tampouco forçar as pessoas a ouvir a divulgação da Boa Nova. Que, aliás, em tempos atuais, muitas vezes a gente vê que determinadas pessoas querem impor o discurso evangélico a pessoas que não têm interesse de ouvir. E neste particular, o espírita deve agir com essa prudência e essa sabedoria para com seus familiares, com seus amigos, com outras pessoas de uma forma geral. Não se deve impor os conhecimentos, a filosofia de vida, a religião aos que não queiram, a não ser aos filhos, quando pequenos, nos seus primeiros 7 anos, que estiverem sob sua guarda. Porque é uma época em que a influência da família é maior. E eles são mais flexíveis, enquanto crianças, para adquirir o que eu chamo de hábitos sadios. E aos poucos substituir, talvez, alguns maus hábitos desenvolvidos em vidas passadas, até que eles alcancem a adolescência e depois a vida adulta. Agora, isso deve ser feito sempre através de uma conversa agradável, sincera, simpática, explicando, exemplificando, mostrando a importância daquele ensinamento. A melhor forma de ensinar é através do exemplo. Porque imagine-se que deve ser muito difícil para uma criança, ao estar recebendo uma informação de um adulto, um conhecimento de um adulto, que diz para ela que a melhor forma de fazer é assim, assado, e de repente o adulto tem uma conduta diametralmente oposta àquilo que ele está ensinando. Eu sempre uso um exemplo prático e que acontece muitas vezes nas famílias. Bate alguém à porta e o pai ou a mãe diz para a criança: se for para a mamãe, diga que eu não estou. Mas você, 10 minutos antes, estava fazendo uma preleção para o seu filho sobre a mentira.
dizendo para ele que era feio mentir, que era desagradável, que ninguém deveria fazer isso, e 10 minutos depois, quando alguém bate a porta, você diz para a criança: se for para a mamãe, diga que eu não estou. Ensina ela a mentir. É uma incoerência. Da mesma forma que aquele que se destina à condição de divulgador da Boa Nova, ele precisa ter condutas que sejam coerentes com aquilo que ele está divulgando. E todas as vezes que, no caso dos pais, forem flagrados numa conduta errada pelos filhos, o caminho correto é o caminho da humildade, ou seja, dar a mão à palmatória, reconhecer o erro cometido e, nessa condição, aproveitar para explicar que todos somos espíritos em evolução e que, nessa condição, todos temos vontade de melhorar, lutando contra as nossas próprias imperfeições. Portanto, o grande ensinamento que Jesus fazia naquele momento era sobre a não violência na ministração da palavra divina. Não há por que querer impô-la de toda forma. Quanto às palavras de Jesus, ao sairdes dessa casa ou da cidade, sacudir o pó de vossos pés, o significado prático disto é de que nós não devemos levar mágoas, decepções, tristezas, porque os ensinos que nós gostaríamos de ministrar não foram aceitos. Nós devemos continuar confiando em Deus, confiando na sua lei, vivendo-as da melhor forma possível, para ser um exemplo vivo. O testemunho do cumprimento da lei de Deus talvez seja a pedagogia mais eficaz para convencer alguém da importância do cumprimento dessas leis. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12, há uma fala de Jesus em que ele diz assim: até agora o reino de Deus é tomado pela força. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Até agora o reino de Deus é tomado pela força. Que a busca, que a oferta desse reino para as pessoas deve ser pelo amor, pela persuasão, pelo exemplo edificante. Nós temos que deixar que naturalmente as pessoas percebam que nas circunstâncias práticas da vida, aquele cristão espírita verdadeiro, ele tem condutas que são compatíveis com seu nível de evolução, com aquilo que ele diz, com aquilo que ele prega. O espírita deve sempre agir expondo a sua doutrina sempre que for solicitado por alguém. Sempre que perceber que há o interesse de alguém, mas sem querer transformar o outro em espírita. Longos discursos sobre religião muitas vezes entediam as pessoas, cansam-nas e fazem até com que elas fiquem contra aquela religião. Nós precisamos dar testemunhos de religiosidade e não de religião. Não há nenhum interesse em que nós, de alguma forma, queiramos transformar todos aqueles que conhecemos em espírita cristão. De jeito, qualidade nenhuma.
Lembrar sempre que o Espiritismo, a doutrina dos espíritos, ela veio para auxiliar na regeneração da humanidade. E para isso basta que os seus princípios sejam entendidos, aceitos e vivenciados. É uma trilogia importante. Nós temos que entender o que prega a doutrina dos espíritos. Nós temos que aceitar o que prega essa doutrina. Agora, o mais importante de tudo é vivenciar esses princípios que nós aprendemos, entendemos e aceitamos. É a aplicação prática dos princípios da doutrina dos espíritos que seguramente serão a melhor forma de divulgar a doutrina dos espíritos, utilizando todos os meios de divulgação que nos sejam possíveis, de forma ética, respeitosa, mas não impor. Nem impor, nem forçar. Seja um familiar, seja um amigo. Nós precisamos entender que há uma necessidade imperiosa de respeitar o livre-arbítrio de cada um, assim como Deus faz conosco. Deus colocou as leis divinas na consciência do homem, mas não obriga nenhum homem a cumpri-la, exatamente porque ele deu o livre-arbítrio. A capacidade de cada um escolher, mas também deixou claro que toda escolha tem uma consequência, instituindo aí o mecanismo de causa e efeito. Muitos perguntam: ser apóstolo ou ser discípulo? Uma vez que a fala de Jesus foi para os 12 apóstolos. Eu, pessoalmente, entendo que essa passagem nos instiga a pensar em nossa condição de profitente espírita, de ser alguém que professa a doutrina dos espíritos. E nós ficamos sempre na dúvida: serei apóstolo ou serei discípulo? Ou as coisas são semelhantes? Apóstolo é sinônimo de discípulo, discípulo é sinônimo de apóstolo. E aí eu convido você a ver o capítulo 6 da obra Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, com o médium Chico Xavier. O título desse capítulo é Fidelidade a Deus. Sui generis o título, né? E Humberto de Campos, em determinado momento do texto, diz assim: o discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus servindo a sua obra neste mundo, servindo a Deus. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Olha que interessante. Deus supervisiona com amor e carinho todo esse nosso esforço na divulgação da sua palavra, através da prestação do serviço ao próximo. Qualquer que seja a forma, inclusive as formas assistenciais. Então é como se a terra fosse uma grande fazenda, cujo proprietário é Deus, e nós trabalhamos nesta terra, trabalhamos nesta fazenda. Sempre
sendo supervisionados de forma atenciosa e carinhosa por Deus. Consultando uma outra obra, Fonte Viva, agora do benfeitor Emmanuel com o médium Chico Xavier, nós encontramos 2 capítulos sequencialmente que falam sobre apóstolos e discípulos. O capítulo 57 fala sobre apóstolos e o capítulo 58 fala sobre discípulos. E como eu disse anteriormente, nós pretendemos nos sentir apóstolo ou discípulo. Para o benfeitor Emmanuel, lá no capítulo 57, que trata do assunto apóstolos, ele define o apóstolo dizendo assim: o apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. E aí, em seguida, ele vai fazer a citação de várias ocupações, descrevendo, resumidamente, a atividade de cada uma dessas ocupações, até chegar na ocupação do apóstolo. Mas o interessante é que ele diz que o apóstolo é um educador por excelência. Ninguém educa ninguém. A educação é um processo endógeno de cada um de nós. Nós nos autoeducamos mediante os incentivos que recebemos através de conhecimentos ministrados. Você pode fazer um discurso belíssimo para uma criança, para um adolescente, até mesmo para um adulto, sobre um determinado tema. Por exemplo, não jogar lixo na rua. E você faz uma preleção espetacular, amparada por recursos audiovisuais. Mas se a criatura que ouve não internalizar o valor do descarte correto do lixo, ela nunca ficará educada. Porque o processo de transformação é da criatura que ouve o conhecimento. A mesma coisa funciona com a doutrina dos espíritos. O pregador, o palestrante, o facilitador, o expositor pode ser o melhor possível. Pode usar a técnica pedagógica mais fantástica. Mas se a criatura que ouve não quiser colocar em prática aquilo que ela acabou de ouvir, ela não foi educada do ponto de vista espírita. Há um ditado popular que diz que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E aí o educador espírita precisa levar isso em consideração. Nós podemos ensinar muito mais pelos nossos testemunhos do que pelos nossos discursos. Quando Emmanuel, depois de descrever a atividade de várias ocupações, chega na questão do apóstolo, ele diz assim: os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, os apóstolos são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Vamos pensar nesta primeira parte disso que o Emmanuel está falando, né?
condutor do Espírito. O apóstolo é condutor do Espírito. Conduz é aquele que leva, que orienta, que dá a mão, que ensina o caminho. Mas ele diz, em todas as grandes causas da humanidade, o apóstolo é uma instituição viva do exemplo revelador. Revelador de quê? De que a conduta correta é consequência natural do conhecimento que foi internalizado, que foi assimilado por aquele que ouviu. E Emmanuel está fazendo uma chamada de atenção numa outra trilogia que este ensinamento deve contemplar, oferecendo em si mesmo a essência do que ensino, ou seja, a minha conduta, o meu exemplo, o meu testemunho é a melhor pedagogia. Será talvez muito melhor do que todo o discurso que eu possa fazer. A verdade que demonstram esses ensinamentos e a claridade que acende ao redor dos outros, ou seja, lembrar uma fala de Jesus, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. Ser luz significa dizer que a minha conduta espírita cristã deve projetar essa luz, deve ajudar a clarear o caminho alheio. Mas o Emmanuel prossegue dizendo que os apóstolos, interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser. Olha que interessante. Renovando-lhes o modo de crer e de ser. Ou seja, eu creio quando eu ouço, internalizo, assimilo. E eu sou quando coloco em prática. A fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. É a consequência natural, o efeito natural. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios, a benefício de todos. Por isso, passam na terra, trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas, pelas cruzes da incompreensão e da dor. Olha que interessante. Então, todo aquele que divulga a boa nova vai ter que enfrentar as cruzes da incompreensão e da dor, sem dúvida. Sem dúvida. Muitas vezes nós somos até escarnecidos naquilo que estamos a testemunhar. E o Emmanuel diz, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, os apóstolos transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensados a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Então, Emmanuel está usando aqui a parábola do fermento que leveda a massa e faz a massa crescer. E nesse caso ele diz que é a massa do progresso e do aprimoramento. O apóstolo será exatamente este fermento.
Agora, ele não deve procurar o lugar de destaque, muito pelo contrário. Deve procurar os últimos lugares, o que implica dizer que há necessidade neste processo de transmissão, de divulgação, de testemunho da Boa Nova, há uma grande necessidade da humildade. E muitas vezes, nesta condição de humildade, o apóstolo vai sofrer reveses muito duros. Eu costumo dizer que se verdadeiramente a Terra é uma escola, nós, enquanto existimos nela, estamos matriculados nessa escola, que tem um grande professor, Jesus, o nosso modelo e guia, que nos oferta o conhecimento das leis de Deus. Mas que depois de ofertar, através das provas, vai verdadeiramente conferir e aferir se os conhecimentos foram assimilados. E é isso que o Emmanuel está dizendo aqui. Os apóstolos têm dentro de si uma grande responsabilidade de fazer essa demonstração positiva do bem para o mundo. E todas as vezes que ele se vocaciona para isso, sem dúvida que ele vai receber uma ajuda importante da espiritualidade amiga, da espiritualidade superior. E a consequência disso são o que o Emmanuel chama de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Se vimos sobre os apóstolos, vejamos agora sobre os discípulos, que é o capítulo seguinte, lá do livro Boa Nova, o 58. O que é que o Emmanuel nos ensina? Vejamos. Vamos fazer uma correção, o nome da obra não é Boa Nova, o nome da obra é Fonte Viva, capítulo 58. O que diz o Emmanuel a respeito do discípulo? Ele fala assim: o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Olha que interessante. A primeira chamada de atenção é que Emmanuel diz que realmente comunga com o mestre, ou seja, não é um discípulo faz de conta. Ele realmente comunga com o mestre de tudo aquilo que representa a Boa Nova, o Evangelho de Jesus. E ele, de imediato, ele precisa entender, aceitar, compreender as obrigações que ele tem nesta condição de discípulo. Embora ele tenha toda a liberdade de aceitá-las ou não, mas como o mecanismo é de causa e efeito, aceitando e testemunhando, os resultados serão positivos. Não aceitando e não testemunhando, os resultados serão negativos. Daí porque o próprio Emmanuel diz que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo, ou seja, na existência, nesta e nas próximas, tudo o que ele houver semeado. E ele diz mais, o Emmanuel: os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado
de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal. Prestem bem atenção nesta frase: inexcedível entusiasmo verbal. Como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. O que Emmanuel está mandando nos dizer? Muitos desejam ser divulgadores da Boa Nova, falam com grande entusiasmo, mas não conseguem testemunhar aquilo que dizem, aquilo que pregam. Volta de novo a questão da incoerência entre o que diz e o que faz. E o Emmanuel dá uma chamada de atenção interessante quando ele diz como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavra. Ou seja, eu tenho um discurso bonito. Então eu sou um cristão verdadeiro, eu estou ligadíssimo a Jesus. Claro que não. Que o problema não é de palavra, o problema é de conduta, é de ação. E o Emmanuel continua, dizendo, na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. Então nós temos 3 níveis distintos de compromisso, de deveres, de obrigações. Primeiro, para conosco mesmo. Segundo, para com a nossa família. E terceiro, para com a humanidade, a grande família universal. Mas o Emmanuel assinala algo importante. Apesar destes deveres, ele diz, e não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Ele reconhece que esses deveres, essas obrigações para consigo mesmo, para com a família, para com a humanidade, não é fácil ou não são fáceis esses deveres. Que ele fala de aprovação plena das diretrizes evangélicas. Mas aí ele faz um aconselhamento. Ele diz, imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um que lhe pertence, e servir à comunidade de cujo quadro fazemos parte. Então, a primeira coisa é equilíbrio na transmissão desta boa nova, neste processo de educação evangélica, extremamente importante. O temperamento, a calma, a prudência, a sabedoria, usar o exemplo correto no momento certo, não impor nada, não forçar que aquela criatura assimile de uma hora para outra aquele ensinamento que está sendo oferecido. E sabendo sempre que na comunidade na qual estamos inseridos, este é o nosso laboratório de ensino e aprendizagem das verdades evangélicas. E o Emmanuel diz, sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o efeito em que marchamos. Ou seja, se eu primeiro não cuidar de mim e preparar a mim mesmo, como é que eu vou poder preparar outros? E ele faz uma analogia, faz uma comparação muito interessante. Ele diz, árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Uma árvore torta vai apresentar uma sombra torta. Ou seja, se eu estiver equivocado, torto, entre aspas, na divulgação da Boa Nova que eu estou querendo fazer, ou seja, não há uma coerência entre o que eu digo e o que eu faço, a imagem que eu vou projetar é uma imagem equivocada.
E o Emmanuel vai terminar dizendo: se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza, a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Acompanhando a quem? Acompanhando a Jesus. Ele é o nosso modelo e guia, não podemos perder essa referência nunca. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu lhes direi que assimilar a condição de apóstolo ou de discípulo do Evangelho de Jesus implica em renúncias várias, em muitas renúncias. Implica em dedicação, em devotamento, em vontade e em paciência, numa grande paciência. As seduções do mundo contemporâneo ainda exercem uma grande influência em nossa tomada de decisão no aspecto de religiosidade. Se influencia a nós, com certeza influencia a outros. Nós continuamos presos às convenções sociais, ao atendimento das necessidades da matéria, e dessa forma nós acabamos negligenciando as coisas do espírito. Então é natural que aconteça essa resistência em relação ao aprendizado e à prática do Evangelho. Mas isso não deve ser motivo de inquietação, muito pelo contrário. Isso deve servir para reforçar em grande escala a nossa vontade de progredir. Porque todos nós estamos submetidos à fatalidade da lei de progresso, uma das leis morais contida na parte 3ª do Livro dos Espíritos. Agradecendo o carinho da atenção, as boas vibrações dispensadas, eu espero ter contribuído para o entendimento deste tema e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço.